meditar a palavra e orar no final. Então fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos a palavra do Senhor. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de estarmos diante da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que nós possamos ter a revelação daquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje. Abençoa, Pai, cada pessoa que está junto comigo nesse devocional, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 85 está falando assim, ó. É da família de Corá. Favorecesse, Senhor, a tua terra. Trouxesse Jacó de volta do cativeiro. Perdoasse a culpa do teu povo. Cobriste todos os seus pecados. Puseste fim à indignação. Retirasse tua ardente cólera. Restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador. Suprime o teu rancor contra nós. Estará sempre irado contra nós, prolongando a tua ira de geração em geração? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que teu povo se rejubile em ti? Revela-nos em teu amor, ó Eterno, concede-nos a tua salvação. Ouvirei atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Ele promete paz ao teu povo, aos seus devotos, desde que não retornem à insensatez. Em verdade, próxima está a salvação que ele trará aos que o temem. A sua glória habitará em nossa terra. Então o amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A lealdade germinará na terra e a perfeita justiça descerá dos céus. O Senhor nos concederá a felicidade e a nossa terra produzirá farta colheita. Amém? Então esse é o Salmo 85. E olha o que ele fala aqui. Ouvirei atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Então, Deus tem palavras para nos declarar. Deus fala conosco. Deus fala com o ser humano. Deus age na terra. E o que a gente precisa? Saber identificar a voz de Deus. Saber identificar a ação de Deus na nossa vida. O que Deus tem para nós. Porque como indivíduos, Deus tem coisas a fazer na nossa vida. E também tem a fazer na nossa nação, na nossa cidade, na nossa família. Deus nos trata como indivíduos, mas Ele também tem coisas para a terra, para o globo terrestre. E nós podemos nos colocar diante de Deus, em disposição ao Senhor, disponíveis a Deus para aquilo que Ele vai fazer. E aí nós precisamos ouvir a voz dEle atentamente e obedecer aquilo que Ele está falando. Então nós vamos participar daquilo que Deus está fazendo. Eu lembro de quando logo no início da minha conversão, que eu aprendi a fazer essa oração com o pastor Luciano Subirá, de uma ministração dele que eu vi. Eu não lembro agora o nome da ministração, mas eu lembro que foi dele que eu escutei isso. Deus, me inclua naquilo que o Senhor está fazendo. E eu lembro de fazer essa oração. Então, desde lá da minha conversão, que eu comecei a pedir ao Senhor, Deus foi trabalhando, foi fazendo, mas existe algo que existe, é um posicionamento nosso. Hoje muita gente fala sobre isso, né? Sobre posicionamento. Mas é uma postura que a gente faz em resposta àquilo que Deus nos falou. Então, sempre quando Deus nos fala algo, Ele espera de nós uma resposta. Quando Deus falou com Noé para ele construir a arca, porque ele ia mandar um dilúvio, houve uma postura de Noé. Peraí, Deus falou, é verdade o que Ele falou, vai acontecer, mesmo que nunca tenha acontecido, vai acontecer aquilo que Deus falou que ia fazer, então eu vou construir a arca. Então Noé ouviu uma instrução de Deus, ouviu a voz de Deus, uma direção de Deus, e ele obedeceu em função da direção que Deus deu. Então existe algo sobre a terra que Jesus já disse, deixou para nós, Deus deixou para nós escrito, eu voltarei. Então Jesus vai voltar. Os homens podem se juntar, podem planejar, podem fazer coisas ocultas, podem tentar atrasar, mas não vai conseguir, porque o dia da volta do Senhor já foi marcado. E o que nós como igreja temos que fazer? Nós precisamos falar com as pessoas sobre salvação. Nós precisamos falar com as pessoas sobre a volta de Jesus, que ela é iminente. Então, as pessoas precisam saber que existe uma data marcada para a volta de Jesus. E qual que é a nossa posição? Nós precisamos mostrar para o Senhor, eu quero ser salvo.
Então, meu comportamento não é como o do mundo. Então, minhas escolhas não é como as escolhas do mundo. Então, eu vou deixar Deus renovar a minha mente para que eu conheça a boa, perfeita e agradável vontade dele, porque a Bíblia já diz isso, né? Para a gente transformar a nossa mente ser transformada. E uma mente, ela recebe transformação à medida que ela anda, o ambiente que ela está e com as pessoas que ela anda. Então, se nós estamos andando com Deus, nossa mente vai ser transformada à palavra de Deus, as coisas que agradam o coração do Senhor. A lei do Senhor vai estar no nosso coração. Lá no Salmo 119 fala assim: olha, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, como que eu escondo a palavra no coração? Estando diariamente com a palavra, tendo tempo com o Senhor, orando, buscando a direção de Deus. E talvez esses dias eu vi o pastor Luiz Hermínio falando sobre isso. E talvez o momento nosso de oração não é nem a gente ficar falando com Deus. É a gente sentar num canto, no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e ficar lá, sem falar nada. Fala, Senhor, eu vou ficar aqui até que o Senhor fale comigo. Até eu entender o que o Senhor tem para minha vida. Eu vou ficar aqui, Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor. Então, muitas vezes, a nossa oração vai ser silenciosa. Vai ser, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero saber o que o Senhor tem para minha vida. E me dê força para obedecer. Me dê saúde. Me dê sabedoria para que eu consiga obedecer aquilo que o Senhor me direcionar a fazer. Porque geralmente quando Deus nos direciona a fazer algo, é oposto daquilo que a nossa carne quer fazer, é oposto daquilo que o mundo está fazendo. Então nós precisamos de força e sabedoria. Tanto que Deus falou com Josué o quê? Seja forte e corajoso. Força, sabedoria e coragem. A gente precisa para cumprir a palavra de Deus. São coisas que a gente precisa. São decisões que a gente precisa tomar para cumprir a palavra de Deus. Num tempo onde o povo está cada vez mais se afastando do Senhor. Mas eu sempre acredito que em toda geração que se afasta do Senhor, também existe aqueles que são os remanescentes do Senhor. Aqueles que ouvem, aqueles que obedecem, independente das circunstâncias, como Daniel na Babilônia, sabendo que ia ser jogado na cova dos leões, não mudou sua posição. Continuou orando, continuou buscando, continuou sendo fiel a Deus, e Deus o livrou da cova dos leões. Há também cristãos que foram jogados aos leões, mas continuou sendo fiel a Deus. E morreram, mas foram salvos. Então Deus tem uma coisa para cada um de nós. E a gente deve buscar de Deus aquilo que Ele tem para nós. Hoje eu acordei com a palavra no meu coração, que era: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então o que eu preciso? Conhecer o Senhor. Obedecer ao Senhor. E aí coisas no meu coração, coisas que são ruins e lícitas, que o coração é enganoso, o Senhor vai tirar. As motivações erradas, o Senhor tira. O Senhor nos mostra assim: isso aqui é errado. Mas as que são boas, que são lícitas, o Senhor tem prazer em fazer. Nós lemos nos salmos anteriores que Deus tem prazer em abençoar. Nenhum bem Ele nega àqueles que andam com integridade. Mas o que é integridade? Onde que eu acho sobre integridade? Na palavra. Deus é íntegro e Ele que nos ensina sobre integridade. Então, tudo vem de Deus. Nós precisamos dele para tudo. Se a gente quer ter uma vida de obediência, eu preciso conhecer o Deus que me ordena, o Deus que fala. E é isso, é através da palavra. Às vezes a gente fala assim: não, Bianca, mas eu fiquei lá sozinho no quarto, mas Deus não falou nada comigo. Vai para a Bíblia. Certeza que a palavra vai falar algo com você. Vá para a Bíblia. Se você tem dificuldade na Bíblia, eu quero orar por você no final, para que você receba o dom de revelação. E aí você vai ter facilidade com a Bíblia. Mas continue, não pare no primeiro obstáculo. Porque talvez seja difícil algumas palavras da Bíblia, talvez seja difícil a compreensão. Mas se você prosseguir em querer compreender, o dom de revelação vem. Às vezes tem palavras que Deus nos dá e ela está sempre saindo para a gente está sempre se deparando com essa palavra. A gente não entende nada no momento. Mas se a gente prosseguir em conhecer o Senhor, Deus vem e revela aquela palavra. Já aconteceu várias vezes comigo. De sair uma palavra, eu vou para ver uma pregação, a palavra está na pregação. Eu vou para ler algo, a palavra está lá. Se Deus está querendo falar algo comigo, está repetindo a mesma coisa várias vezes, Deus está querendo me ensinar algo com isso aqui. Então a gente para entender. E Deus dá revelação. Às vezes
Ele dá a revelação na hora, às vezes anos depois. A gente precisa permanecer na presença de Deus. Amém? Então permaneça. Vamos orar? Pai, obrigado por esse discernimento, por esse entendimento. Que nós possamos permanecer na presença do Senhor. Que nós possamos ter força, coragem para cumprir a palavra do Senhor nessa terra. Pai, eu quero te pedir para cada pessoa que está junto comigo aqui nesse devocional, que o Senhor derrame o dom de revelação, esse dom que o Senhor me deu. Que seja distribuído às pessoas também que estão me assistindo, que estão junto comigo nesse devocional. O dom de revelação, que elas possam ler a Bíblia e ter a revelação do Senhor através da tua palavra. Ter o discernimento daquilo que o Senhor está entregando. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. E abençoa cada pessoa que está comigo nesse devocional. Abençoa também cada um dos meus seguidores, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.